Olá, pessoal do curso de Fisiologia Humana para alunos dos cursos técnicos de saúde, em particular para o técnico de enfermagem. Na aula anterior, na nossa primeira videoaula, nós fizemos uma introdução à fisiologia, então vimos o que realmente, discutimos com detalhes o que realmente significa a fisiologia. Contextualizamos dela dentro das ciências biológicas, fizemos a ligação dela com a anatomia, a importância dela na anatomia, que não é ciência fisiológica, mas nos cursos técnicos estão associados. Fizemos a correlação dela dentro das ciências fisiológicas, qual a importância dela e qual a ligação dela com as outras disciplinas. E se você concluiu aquela videoaula se apropriando daquelas informações, realmente entendeu e se apropriou, você vai ter agora a competência de perceber a importância da fisiologia no seu curso, seja ele qual curso técnico ou superior da área de saúde. Você vai entender que é necessário estar sempre de mãos dadas com a fisiologia para entender diversos outros pontos de outras disciplinas e na prática profissional, porque qualquer pessoa que se predispõe a qualquer nível de promoção de saúde, de prevenção, de cura e de medidas paliativas, seja ela qual for, precisa entender os mecanismos fisiológicos para poder fazer isso com consciência, com potência, com entendimento. Então, se você realmente entendeu, introjetou o que foi falado naquela primeira aula, você vai estar aqui valorizando demais todas as demais aulas, e você sabe agora a real importância da fisiologia nos cursos que vocês estão fazendo e na futura vida profissional de vocês. Bem, dando continuidade à fisiologia geral, já vimos a introdução, agora vamos para o segundo tópico, que é discutir a homeostasia. Nós vamos fazer isso em duas partes. Nessa videoaula 2, nós vamos voltar ao conceito de homeostasia e relacioná-lo com heterostase, esse com doenças, sinais e sintomas. E depois vamos ver como cada bloco de aparelhos e sistemas participa de maneira genérica na manutenção ou na recuperação da homeostasia. E o restante do conteúdo desta aula, nós veremos, desse capítulo, melhor dizendo, nós veremos numa terceira aula, numa terceira videoaula. Então, vamos lá, vamos em frente. Então, vamos lá, voltar com aquele rapazinho das dúvidas. O que é a homeostasia? Nós vimos que é o equilíbrio do meio interno. O meio interno é o líquido extracelular, que é o líquido que está presente dentro do corpo, mas fora das células, que é o líquido do meio intersticial, que é aquele que tem contato direto com as células, e do vaso. E aí, células que só têm contato direto com ele, células que estão dentro do vaso sanguíneo. Então, o equilíbrio do quê? De escórias e nutrientes. Não pode estar além nem aquém, tem que estar dentro de uma parte. Cada tipo deles tem uma faixa. E apesar de todas as agressões que nós temos, os mecanismos fisiológicos são orquestrados para nos manter em equilíbrio, e se mantido, a saúde está garantida. Mesmo que de repente a gente desequilibre, mas volte imediatamente, a célula não padece e a saúde está garantida. Então nós temos que sempre perseguir a manutenção da homeostasia em nós, nos nossos pacientes, e caso ela desequilibre, a gente tem que trazer ela o mais rápido possível para frente, para ela reaparecer novamente. Agora, o contrário da homeostasia é a heterostase. A heterostase é quando você tem um desequilíbrio no meio interno, e aí isso vai gerar um desequilíbrio nas células, que pode piorar ainda mais o desequilíbrio no meio interno, e vai se estabelecer a doença que, quando muito grave, ou em determinadas circunstâncias, levará à morte. Então, a gente já sabe que a única certeza que a gente tem na vida é que um dia todos iremos morrer. Então, salvo se você morre por agravos externos, por um acidente, uma morte violenta, um acidente, em que você morreu, não por uma doença, mas pela inconsequência de uma agressão, salvo isso, um dia o desequilíbrio vai se estabelecer e vai ser de maneira tão irreversível, tão importante, que iremos morrer. Mas durante toda a vida, a gente sofre desequilíbrios, a gente sofre agressões, e a fisiologia ali bravamente, está ali firme e forte com seus mecanismos, mantendo a homeostase contra tudo e contra todos, ou trazendo de volta. E aí o nosso papel, seja qual for a nossa área de atuação e o nível de atuação, nós profissionais de saúde, é promover
situações para que ela não seja minimamente agredida. Se for agredida, que ela não se desequilibre. Se desequilibre, que volte. Se não conseguir voltar, que a gente faça uma vida com qualidade, tentando fazer as medidas paliativas. Pois bem, agora, quando a doença se estabelece, porque a heterostase foi mantida, a doença se expressa através do conjunto de sinais e sintomas. E o conjunto de sinais e sintomas é a sintomatologia. Então, o conjunto de sinais... O que são sinais? É aquilo que o examinador ele consegue avaliar sem o paciente verbalizar. Então, se você mediu a pressão está alta, não importa se o paciente diz que esteja alta ou não, você visualizou ali, mediu a temperatura. Ele, eu estou com febre, está 36 graus de temperatura axilar, isso não é febre. Você não tem o sinal da febre. Agora, você diz que não, que está bem, você está com 39,5, salvo. Se ele não simulou nada, aquilo é um sinal de febre. Então, você está com manchas vermelhas, ou está roxo, ou está com uma deformidade no dedo. Você está vendo, não importa se o paciente concorda ou não concorda, você está vendo, isso é um sinal. Agora, sintoma depende do paciente verbalizar. Por exemplo, olha, eu vim aqui que eu estou com problema respiratório. Aí você está vendo a batimento da asa do nariz, ou cornagem, a frequência respiratória acelerada, você é tudo sinal. Mas como é que tá? Eu estou cansado, eu não consigo respirar direito. Por mais que você tenha sinais indicando, provavelmente o que ele está falando é real, a dispneia, que é a sensação subjetiva de cansaço, não o cansaço físico, mas o cansaço respiratório, que você tem dificuldade de respirar, isso ele tem que dizer. Você pode dizer, olha, o paciente lá no seu relatório de técnico de enfermagem, a evolução de enfermagem é do enfermeiro de nível superior. O técnico de enfermagem ele faz um relatório. Então, no relatório, você pode alegar, o paciente, apesar de ter os sinais de taquipneia e sinais de esforço respiratório, ele nega dispneia. Você não pode dizer que ele está com dispneia, você diz que não está. Mas você não sabe nem que é dispneia, você está cansado, porque não está conseguindo respirar. Não estou conseguindo, não, eu não estou cansado, eu respiro bem, não. Apesar dele estar com aquela taquipneia. Então, porque o sintoma é o que ele diz. Por exemplo, ele diz que está com dor de cabeça. Ele é que diz, ele pode estar com uma cara que está sentindo dor, tem uma expressão facial, que é um sinal de dor. Mas para você dizer que ele realmente tem uma expressão facial que remete você a achar que ele tem a dor. Mas para você dizer que ele tem dor, ele vai ter que dizer. Você vai depender dele dizer, ou se ele não conseguir expressar por sinais, se for mudo, ou escrever, ele tem que informar você. Isso são os sintomas. Geralmente, os sinais e sintomas é uma forma do organismo dizer que o desequilíbrio se estabeleceu. Ele é mais intenso ou menos intenso, é de uma natureza ou de outra, dependendo de onde está o desequilíbrio, o número de desequilíbrio, a intensidade de desequilíbrio. E como é que a gente resolve esses sinais e sintomas? O ideal, no mundo ideal, é a gente acabar com a causa. Acabando com a causa, ou seja, com a etiologia, o agente etiológico, o mecanismo que mantém que vai gerar o desequilíbrio, o etipatogênico, desaparece, e aí os mecanismos de heterostase também desaparecerão. Só que às vezes a gente não sabe qual é a causa, ou sabe a causa, mas não tem tratamento, ou está tratando, mas ela é demorada, né? O indivíduo está com febre, e você está usando antibiótico para acabar com o agente infeccioso da pneumonia. Então você pode, não vai deixar ele com febre, você pode usar um antipirético. Então você está usando medicamento sintomatológico. Esses medicamentos sintomatológicos, eles só devem ser usados quando o tratamento da causa não existe, então você tem que dar um paliativo nele, ou o tratamento existe, mas aqueles sintomas e aqueles sinais estão deixando o paciente tanto para baixo, vai demorar um pouco para o equilíbrio se estabelecer, e aí você pode usar os tratamentos sintomatológicos. O ideal é tratar a causa básica, seja por que mecanismo. Agora, tem alguns sinais e sintomas que esses não podem ser diretamente atacados de jeito nenhum, por mais desconforto que eles estejam produzindo. Que são aqueles sinais e sintomas que não são expressão do desequilíbrio. É a expressão de algum sistema, aparelho, bloco, tentando manter o indivíduo vivo até que o tratamento se resolva. Então, são sinais e sintomas compensatórios. Vou dar um exemplo. Um indivíduo tem um agente que produziu um enfraquecimento da força muscular do coração, e aí o coração continua batendo 80 vezes por minuto, que é o que geralmente bate uma pessoa em repouso adulta jovem, mas no final de 1 minuto você não injetou sangue o suficiente para a circulação sistêmica,
para manter uma vida legal. Você tem que fazer uma bem restrição, tem que ficar bem quietinho, paradinho, tá? E o seu coração não tá legal. Muito bem, beleza. Então o que você tem que fazer? Afastar a causa básica. E se não puder afastar ou se demorar a afastar, usar um medicamento que aumente a força de contração do coração. Então você está agindo aí para recuperar o homeostase. Mas vamos supor que ele faz pequenos esforços, ele faz uma taquicardia tão violenta, porque assim, a galinha tem um papo pequeno, então ela não consegue almoçar, jantar, fazer de jejum, senão ela vai morrer de caquexia, ela não vai conseguir fazer uma refeição adequada para ela. Então ela faz de grão em grão, a galinha enche o papo. Ela, ao acordar ou dormir no galinheiro, ela vai bicando ali, vai ciscando. Então a mesma coisa. O coração, tu fez um esforço maior. Geralmente você aumenta o número de vezes que bate. Mas o aumento não produz um aumento significativo do sangue injetado por minuto, o sistema nervoso, para fazer o indivíduo conseguir fazer o que deseja e não produzir falta de oxigênio de sangue em alguns lugares, que pode piorar ainda mais a situação, ele vai lá e faz descargas de neurotransmissores que aumente a frequência cardíaca. Então ele está injetando pouco, cada vez que bate, mas bate muito mais. E às vezes faz uma taquicardia tão violenta que dá uma sensação de palpitação. A taquicardia você vê no pulso. Acelerar, sinal. Ora, a sensação de palpitação, parece que o coração vai sair pela boca, isso é o paciente, são sintomas. Mas tanto esse sinal quanto os sintomas são compensatórios. Se o cara, em mínimos esforços, ele faz isso, que ele teria que ficar sentado, ele não consegue, para tomar banho, até para andar numa cadeira de roda, lá, ele faz isso, ele tem uma insuficiência cardíaca brutal, isso incomoda, eu tenho que resolver a causa, eu tenho que aumentar a força de contração, eu tenho que resolver esse desequilíbrio. E não usar sintomáticos, usar, por exemplo, medicamentos que bloqueiam a ação do sistema nervoso sobre o coração, porque o que vai acontecer? Se for eficiente, a causa não resolveu. Continua a força pequena. Qualquer movimento que o indivíduo faça a mais, ele precisa de uma taquicardia, ele não terá, ele não vai conseguir fazer, e se ele insistir, ele pode começar a faltar sangue em tecidos nobres, e ele lesar o tecido nobre, aí vai ser o fim dele. Então, os sinais e sintomas numa doença é uma expressão da doença. E o ideal é que a gente resolva a causa para acabar com isso. E, eventualmente, usar um sintomatológico, se a gente não tem como resolver a causa, né, um medicamento sintomatológico que acaba com os sintomas, ou quando demora. Agora, os sinais e sintomas, eles não são ligados ao desequilíbrio em si, e sim a tentativa de se adaptar ao indivíduo, e aí produz aqueles sinais e sintomas. A resolução deles, por mais chato que seja para o paciente, a resolução passa por resolver o desequilíbrio do paciente, não bloqueá-lo. Ficou claro aí? De uma maneira geral? Beleza. Agora, de uma maneira geral, as doenças crônicas, uma boa parcela das doenças, não é, por exemplo, uma pessoa que se infectou com algo que foi possível ela não se infectar. E até se ela se infectou com algo que ela poderia ter tomado uma vacina, um imunizante, ou se precavido e ela não se precaveu, se infectou, a doença vai dizer, olha, os sinais e sintomas, olha, eu estou com a doença tal, estou desequilibrado, olha o que você fez. Você poderia ter feito esse cuidado contigo. Agora, eu não estou nem comentando essa, estou falando dessas doenças crônicas, hipertensão, diabetes. Muitas das vezes, nem sempre, mas um grande número de vezes, ela é fruto de uma série de coisas que a gente fez ou deixou fazer conosco. Não importa os motivos, inúmeros motivos pela vida fora. E aí, quando ela aparece, ela diz assim, olha, eu estou em heterostasia, você está sentindo isso e tem esses sinais, estou doente. Para pensar o que você fez com você. E aí o indivíduo ou finge que não vê, vai pagar um preço alto por isso. Ou às vezes tenta negociar, não, eu faço isso, realmente você tem razão, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não vou fazer aquilo outro. E, geralmente isso não dá muito certo. Ou então ele se rende. Realmente, tem razão, eu fiz isso, justificado por isso e aquilo outro. Aí às vezes fica culpado que não adianta de nada. Culpa, aí não entra em nada. Deixa pra lá a culpa. E aí você, agora eu vou, o que eu tenho que fazer? Aí procura ver o que você pode fazer para amenizar aqueles agravos, para acabar com aqueles agravos, para tentar trazer um equilíbrio. Ou se não dá mais, para tentar fazer uma vida de melhor qualidade. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, que toma essa atitude e diz que ela era duas. Ela era uma antes
de se render à heterostase e correr atrás da homeostase, e uma depois que ela se estabeleceu a homeostase e ela passa a ter um outro tipo de vida. Porque muitas das vezes as pessoas pensam, é uma limitação, é isso e aquilo. Pelo contrário, ela passa a dar outros valores a outras coisas, passa a ter uma vida muito mais saudável. E até se ela está se anulando para os outros, ela passa a servir melhor as outras pessoas, mas sem esquecer dela, né? Porque não adianta você se dedicar, se anular para ajudar o outro se você esquece de você mesmo, né? Enfim, então a doença, na grande maioria dos casos, principalmente as doenças crônicas, mas também algumas doenças agudas e até infecciosas, na grande maioria dos casos ela faz assim, olha, mostra o que nós estamos fazendo conosco. E aí cabe você tentar negociar, como eu falei, às vezes não dá certo, fingir que não vê, com certeza não vai dar certo, ou fazer a melhor atitude, que é ver o que você pode ajudar a sua fisiologia para voltar a uma situação de homeostase. E aí os sinais e sintomas, eles são importantes, né? Porque a sintomatologia é a forma da doença se comunicar conosco. Bem, agora vamos ver como cada bloco participa de maneira genérica na manutenção e ou recuperação da homeostase. Então, o primeiro bloco é o cardiovascular renal respiratório. O que tem a ver? Vamos começar de trás para frente? Respiratório. O aparelho respiratório, ele elimina lixo, um lixo importante que é o gás carbônico. Elimina, limpa o meio interno. E até ele pode sofrer mecanismos regulatórios para não eliminar demais, ou eliminar mais se tem muito, mas não eliminar muito. Se lembra? Na outra aula lá, que a gente falou que ele precisa ter uma dada quantidade para não entrar em alcalose, já que ele está sob a forma de ácido carbônico. Então, ele elimina lixo. E repõe um nutriente, aliás, um elemento vital dos nutrientes, que é o oxigênio. O oxigênio entra através da traqueia, chega lá nos brônquios e vai para o sangue. Então, ele repõe o elemento vital importante dos nutrientes, importante no metabolismo, e elimina escórias. O aparelho renal, né, o sistema renal, o aparelho urinário, ele também faz isso, ele elimina lixo, excesso de água, escórias múltiplas, venenos que a gente produz, que por acaso é toda a circulação por digestão, excesso de sais. Então ele faz uma regulação no nosso meio interno de acordo com as necessidades. E boa parcela da água que ele filtra, boa parcela do açúcar, ou quase todo o açúcar e aminoácido que ele filtra, é claro, se você tiver níveis adequados, se tiver um desequilíbrio, tiver homeostase nesse sentido, ele recupera, não elimina através da urina, guarda um pouco para as células dele usar, estoque, quando é necessário, ele devolve para o meio interno para manter o equilíbrio. Então, de uma certa maneira, eles nutrem e eliminam lixo. E o cardiovascular, né, através do sistema vascular, junto com o coração, fazendo um aparelho cardiovascular, eles fazem a comunicação de toda a economia humana, trazendo o lixo dela para esses órgãos eliminares e levam os nutrientes dela para o restante da economia humana. Isso que eles estão juntos e qualquer distúrbio, um deles, automaticamente, apesar de todos os sistemas estarem unidos, né, como uma grande orquestra, mas esses são os que fazem maior parceria, são os mais parceiros aí, e qualquer alteração de um, fatalmente o outro vai funcionar mal ou deixar de funcionar. Aí nós temos um outro aparelho digestivo, que é o sistema digestivo, que é o tubo digestivo, e as glândulas anexas. Ele também nutre, equilibra jogando nutrientes para a corrente sanguínea, que são usados aí para diversas finalidades, e elimina escórias através das fezes. Aliás, a maior parte das fezes não é coisas que a gente não aproveitou, das fezes humanas. A esmagadora maioria é lixo que a gente não quer, não precisa, e aí vai, né? Então, as secreções digestivas, ela tem enzimas digestivas, mas também leva lixo. E a principal, em termos quantitativos e qualitativos, né, em termos de lixos diversos e quantidade, é a biliar. Mas por que então eu não coloco lá bloco cardiovascular, renal, respiratório e digestivo? Ou digestório, como queira. Por uma qualidade. O oxigênio, ele vem na corrente sanguínea, vem da corrente aérea
e passa para o sangue. Beleza, o pulmão só vai passar para o sangue. O rim filtrou a água, o açúcar, o aminoácido, ele vai, aquilo é muito importante, não pode perder, ele elimina o excesso de água e reaproveita. Para o tubo digestivo, não. O tubo digestivo, ele pega o alimento e extrai, através do processo de digestão, os nutrientes do alimento e joga para a corrente sanguínea. Então, ele tem que processar. Você não pega carboidrato, monossacarídeos, triglicerídeos, aminoácidos e joga para a corrente sanguínea. Não, normalmente você extrai isso dos alimentos e joga para a corrente sanguínea. Então, como ele tem esse mecanismo de processo, ele é uma parte. E aí os veículos líquidos, os sucos digestivos, que levam as enzimas, que fazem esse processo de extração dos nutrientes para a posterior absorção, também levam os lixos. Como eu falei, o principal deles é o que mais leva lixo. Olha, o processo digestivo e absortivo do aparelho digestivo humano é tão bom que as fezes é o verdadeiro, desculpe o termo, a grosseria, mas é o verdadeiro cocô. Por exemplo, um coelho, um jabuti, se ele está com falta de alimentos, ele defecou e come seus próprios excrementos, ele está correto, porque uma boa parcela dos alimentos sai ali, ou de nutrientes não são aproveitados, o alimento é mal digerido quando comparado com o nosso. Então ele vai ter um paliativo. Se o humano não tem alimentos, está privado de alimentos, defecar e comer as suas fezes, está resolvendo nada, porque ali não tem nada, o que tem ali de nutrientes não significa absolutamente nada para ninguém, tanto que não serve nem como adulto. Vendo a expertise do nosso aparelho digestivo, por isso que ele não está naquele outro bloco. O outro aqui riquíssimo é o sangue. A gente até brinca que o sangue é igual uma palha de aço aí famosa, que tem 1001 utilidades na homeostase. Na realidade, essa palha de aço deve ter mais 1001, que uma delas era que o povo colocava na antena, das antenas internas de televisão para melhorar a recepção. Agora não é mais desta maneira, então perdeu uma, mas ele continuou por todas elas. Então ele números, ele se mete com tudo que é bloco, diretamente. Por exemplo, ele carrega oxigênio nas hemoglobinas, ele carrega CO2, ele carrega um monte de escórias dissolvidas e as lipossolúveis que teriam dificuldade por ter líquido ali de ir para os locais para serem excretados, ele tem proteínas que carregam. Ele é palco dos hormônios. Todos os hormônios, para regular alguma coisa, utilizam o sangue, utilizam a corrente sanguínea para chegar aos locais de ação, e aí os lipossolúveis demorariam a chegar, não tem problema que se liga a proteínas. As próprias proteínas deles podem ser metabolizadas, eventualmente, em certas situações, virar mediadores químicos e hormônios. E ali, o vaso roto, dependendo do tamanho da rotura, o sangue iria extravasar, o indivíduo iria morrer. Por que dependendo do tamanho não morre? Porque ele tem fatores de coagulação, ele tem plaquetas que fazem uma parada do sangramento. Ele faz o que a gente chama de hemostasia. A hemostasia é uma etapa, é uma forma de homeostasia, não é sinônimo. A homeostasia é o equilíbrio do meio interno. E uma das formas de equilibrar quando você tem uma rotura do vaso é acionar os mecanismos hemostáticos que param de sangrar. O sangue também tem a maior parte dos tampões, das bases e dos ácidos que vão repercutir sobre o líquido intersticial e sobre a célula, então ele participa do equilíbrio ácido básico. Então ele tem múltiplas funções, não dá para encaixar ele em nenhum bloco, ele participa de todos. Aparelho locomotor, como se alguém já acompanhou lá o que a gente falamos, o que nós falamos, A gente falou, essa foi pesado. Nós falamos nas aulas de anatomia. O aparelho locomotor corresponde ao músculo esquelético, o esqueleto, os tendões, as articulações, as cápsulas articulares, que formam um aparelho que, primeiro, mantém o nosso corpo eréctil, mesmo contração achatante da gravidade, e permite os diversos tipos de movimentos. Apesar deles terem inúmeras microfunções, dependendo do contexto, a função geral dele é correr atrás e buscar o alimento e colocar a boca. É o aparelho digestivo que vai fazer o processamento, mas o alimento não aparece ali simplesmente como pasta de mágica no aparelho digestivo. E o próprio movimento estomatognático da mandíbula, ali, dos músculos e ossos da mandíbula, faz quebrar o alimento em partes menores, favorecendo para deglutir e favorecendo
aumentando a área de contato das enzimas digestivas, acelerando o processo de digestão. A mastigação em si não é digestão. Alguns falam, digestão motor, isso é poético. Que a digestão é a ação da enzima quebrando, tirando os nutrientes dos alimentos. Mas para favorecer isso, a mastigação está lá. Então, o aparelho locomotor favorece a busca do alimento, a introdução do alimento dentro da boca e a mastigação para que o aparelho digestivo consiga exercer sua função de repouso de nutrientes. Além disso, tem umas ações menores de proteção, se protege contra algum agravo, para que agravos externos não venham a levar a um desequilíbrio e à morte do indivíduo. Então, tem essas outras funções importantes, mas, em geral, seria essa a primeira que eu falei, a fundamental aí. Sistema neuroendócrino imunológico. O sistema nervoso, ele é um regulador. O endócrino também, imunológico também. É como se eles fossem maestros de uma grande orquestra. Eu não falei que, apesar de ter em blocos, eles todos são orquestrados, às vezes um funciona mais do que o outro, um para, outro entra em ação para manter o equilíbrio. Então, quem é o orquestrador? É o sistema neuroendócrino imunológico, se eles estão em bloco. O sistema nervoso, os órgãos efetores dele são os músculos, as fibras musculares lisa, esquelética, cardíaca e as glândulas endócrinas e exócrinas. É através da ação dessas estruturas que ele promove a regulação da homeostasia. E através do neurotransmissor. O sistema endócrino, através de glândulas endócrinas ou não, ele produz hormônios que caem na corrente sanguínea, e aí quando é hidrossolúvel vão pela corrente sanguínea, através do sistema cardiovascular, ou quando são lipossolúveis, pega carona na proteína do tecido sanguíneo para ir, e eles vão agir na distância, modificando o metabolismo das células que têm receptores para ele, né? Que nem todas as células têm receptores para todos os hormônios, você tem para um e tem para outro. Então, os receptores é como se fosse uma fechadura e o hormônio a chave daquela fechadura. Então, se a chave encaixar, ela vai gerar alterações metabólicas que vão modificar o funcionamento da célula para dar resposta àquelas agressões e trazer de volta ou manter a homeostase. Então, enquanto que a musculatura lisa, esquelética e cardíaca e as glândulas endócrinas e exócrinas são a expressão do sistema nervoso, através que se comunica com elas pelo neurotransmissor, as células, de uma maneira geral, e principalmente as atividades bioquímicas das células, o metabolismo, é a expressão do sistema endócrino, que tem como seu interlocutor os hormônios. E o sistema imunológico, durante muito tempo, achava que ele fazia parte lá do sangue, realmente faz, uma importante função de se defender contra agentes externos estranhos, corpos estranhos, micro-organismos, parasitas, toxinas. Ele realmente faz isso lá no tecido sanguíneo, fazendo parte do tecido sanguíneo. Mas ele também, com o advento da AIDS, das imunossupressões da AIDS, a gente começou a ver que ele também é importante na regulação de células, impedindo o crescimento de células tumorais. Então ele é um vigilante, porque se crescer células tumorais, o que isso altera? A hemostasia altera porque aquelas células vão substituir células saudáveis e as células saudáveis tinham uma função X, Y, Z, dependendo do bloco ela fazia parte, na homeostase. E se ela está com células tumorais que não exercem essa função, acaba desequilibrando. Então o sistema neuroendócrino imunológico, eles são reguladores da homeostasia, né? Ou seja, eles atuam orquestrando todos os demais para que eles sejam eficientes na regulação. Além disso, distúrbios neurais podem afetar o sistema endócrino imunológico. Né? Existem pessoas, por exemplo, que estão deprimidas, com alterações mentais, podem alterar a produção de determinados hormônios, prejudicando a regulação, pode diminuir a resposta imune, a pessoa fica mais vezes gripada, mais intensamente gripada do que as outras. Também o sistema endócrino, às vezes, produz hormônios, certos hormônios, numa quantidade inadequada e acaba produzindo alterações comportamentais lá, ligadas ao sistema nervoso, ou também produzir uma imunodepressão, assim como às vezes o sistema imune fica doido e começa a agredir o sistema endócrino, o sistema neurológico e prejudicando a regulação como um todo. Então, eles ainda têm essa interligação entre eles, o que faz eles estarem neste bloco. Por fim, nós temos aí o aparelho reprodutor, que como aparelho, ele tem uma função de homeostase da espécie. Aí a gente vai ter que, né? Você não viu que
todos os seres primitivos lá no parque primitivo têm que resolver duas situações. Uma, produzir energia para se manter vivo, íntegro e funcionante, e se reproduzir, que eu disse até que era da biologia molecular aqui do aparelho reprodutor. Agora, todos os seres, todas as suas células, sejam os mais antigos, os mais novos, os mais complexos, menos complexos, estão com esses problemas. Então, o aparelho reprodutor, na realidade, ele tem uma função na homeostase da espécie, para a perpetuação da espécie. Agora, como ele é constituído de elementos nervosos e também elementos endócrinos, né, as gônadas, testículo, ovário, produzem hormônios, eles também entram lá naquele outro bloco, né, enquanto reguladores, mas enquanto em órgãos isolados, em sistema reprodutor, o sistema do ovário, o sistema do testículo, aí entra no bloco anterior, neuroendócrino e imunológico. Mas enquanto aparelho, eles são responsáveis pela homeostase da espécie. Beleza, pessoal? Bem, ficamos por aqui, não com a homeostasia, mas com a primeira parte. Nessa primeira aula nós vimos, então, revimos o conceito de homeostasia, fizemos um contraponto com a heterostase, vimos o que são sintomatologias, fizemos um outro olhar da doença e vimos como os blocos funcionam. Bem, se você se apoderou e entendeu isso, a gente vai entender aí, a reforçar aquele conceito da importância da fisiologia no nosso atendimento, na nossa prática e nos nossos estudos de outras disciplinas, inclusive. E a gente já tem uma ideia geral do que está vindo por aí. Para a gente estudar cada bloco, a gente, quando vai traçar de minúcias, estudar com detalhes, a gente já tem uma ideia geral do bloco para depois especificar. Então, essas são as competências que a gente adquire aqui. Mas sobre a homeostasia, a gente precisa saber mais, e aí nós saberemos na próxima aula. Até lá!